nosso programa História em Pauta, vamos mergulhar no período mais controverso da história do Brasil, o Estado Novo. Esse regime comandado com mão de ferro trouxe uma série de leis e estruturas que moldaram o Brasil moderno, mas também cerceou liberdades. Vamos entender as leis que consolidaram essa ditadura e os argumentos utilizados para justificar sua implementação. Bom, nessa aula vamos falar sobre o Estado Novo e seus instrumentos de controle. Após o golpe de Estado de 1937, o governo brasileiro aprovou uma Constituição que suspendia o Congresso Nacional, fortalecendo o Poder Executivo, assim criando um Estado mais autoritário. As mudanças legislativas foram, principalmente, a suspensão do habeas corpus para crimes políticos, a proibição de greves e controle sindical para garantir que os trabalhadores obedecessem o governo, a censura de amplos meios de comunicação através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, garantindo que a narrativa do governo fosse a única ouvida. O papel do DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, fundado em 1938, servia basicamente como uma forma de controlar a burocracia e garantir a lealdade dos funcionários públicos. Nesta aula, iremos falar sobre repressão e propaganda no regime de Getúlio Vargas. Bom, a repressão policial foi feita pela PE, que é o quê? A Polícia Especial, que prendia e silenciava todos aqueles que eram contra o regime, que acabava assim, por contrapartida, tendo uma manipulação ideológica nas escolas, que era feito um culto à personalidade pela DIP, que fazia nada mais nada menos que uma propaganda, por ser um departamento de imprensa e propaganda que fazia com que os textos nas escolas fossem direcionados para Getúlio Vargas como uma imagem paterna, fazendo com que as crianças enxergassem ele como um pai. O que é explicado no livro de Alcir Lenharo, que basicamente explicava a getulinização dos livros escolares que eram encomendados pelo governo. O que fazia com a censura mostrar apenas um lado desse governo do Getúlio Vargas. Agora vamos voltar para o tempo onde o Plano Cohen foi planejado. Vamos entender um pouco mais sobre o ocorrido. Em 1937, o Brasil estava em crise. De um lado, o governo de Getúlio Vargas, apoiados pelos integralistas. Do outro, comunistas em ascensão. O país vivia em um medo crescente de uma revolução. O Estado Novo se instalou com o argumento de salvar a pátria. Dois pilares sustentaram esse discurso: a suposta ameaça de um golpe comunista simbolizando o Plano Cohen e a promessa de modernizar o país. Precisamos de uma justificativa para o golpe. Prisão de como comunista, algo que causa pânico. Foi assim que o Plano Cohen nasceu, uma farsa criada para assustar a população e justificar a tomada do poder. Presidente, o Plano Cohen mostra que os comunistas estão prestes a agir. Nós tomaremos as medidas necessárias. Isso precisa ser divulgado. O Plano Cohen foi divulgado como prova de uma iminente revolução comunista. O medo se espalhou e com ele a aceitação de medidas autoritárias. O país está em perigo. O Estado Novo começa hoje. A Constituição de 1934 acaba agora. O golpe foi consolidado em 10 de novembro de 1937. O Estado Novo prometia modernização, mas trouxe censura e repressão.
O Estado Novo trouxe controle centralizado e a repressão aos opositores. A ameaça comunista nunca existiu, mas o medo foi o suficiente para silenciar a democracia. Durante o Estado Novo, em 1943, foi criada a CLT, Consolidações das Leis do Trabalho, que estabeleceu uma série de direitos trabalhistas, como férias, jornada de trabalho e regulamentação do trabalho feminino, embora tenha sido uma estratégia do governo para manter os trabalhadores sob o controle, pois os sindicatos eram tutelados pelo Estado. Além disso, o Estado Novo incentivou o desenvolvimento da indústria pesada, com destaque para a criação da campanha siderúrgica nacional. A política industrial estava intimamente ligada ao esforço do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando o país passou a produzir aço e metais essenciais para o conflito. Em resumo, a forma como o Estado tratava o operariado mudou drasticamente. Antes de 1930, o operariado era invisível aos olhos do poder público. Após a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas, o Estado passou a interferir diretamente na classe trabalhadora, garantindo direitos, mas também restringindo a autonomia dos sindicatos. A Constituição das Leis, também conhecida como CLT, criada em 1943, passou a estabelecer direitos como férias, horas de trabalho definida e estabilidade para o trabalhador, mas também consolidou o controle estatal sobre a classe trabalhadora. E assim vemos como o Estado tem o controle sobre a classe trabalhadora, tanto para o bem quanto para o mal. E assim fica reflexo sobre o equilíbrio entre a liberdade e o controle que o Estado tem sobre a classe trabalhadora. Esse foi o nosso programa de hoje, História em Pauta. Fique conosco para mais informações e análise. Bom dia!